Bom dia. Bom dia. Tá? Bora? Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Carol Berger, para quem não me conhece. Estou aqui com a Érica, do meu lado. A Érica trabalha comigo, né? Para quem não sabe ainda, a Érica iniciou na capacitação no dia 2 de março, né? Fez um mês e meio que ela está com a gente aqui. E nós vamos tocar uma capacitação sobre as tecnologias dos produtos Portela. A gente trouxe alguns assuntos legais aqui para falar sobre hoje, para falar hoje, né, Érica? Oi, pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos falar um pouquinho sobre a tecnologia dos produtos ali, processo de produção e no material mesmo em si. Qualquer dúvida, vocês podem acionar e levantar a mãozinha. A gente também está de olho no chat, qualquer coisa, tá bom? Podem abrir o microfone, podem mandar no chat, que a gente está aqui para responder todas as dúvidas de vocês. Bora lá, Érica? Bora. Então, vamos lá. É contigo. Bom, pessoal, aqui a gente começa com o nosso propósito, que é design, performance e inovação. O mundo muda, o espaço também tem que mudar junto com ele, certo? Então, o conceito de que a casa respira aqui, ela permite que a gente abrace várias soluções. E, claro, a gente tem que passar pelo alto desempenho ali, a performance do produto, o conforto estético, tudo isso, o design absorve, né, todo esse impacto que a gente tem, e é fundamental a gente ver que a gente consegue vender o ambiente como um lugar que a gente consegue encontrar esse equilíbrio, né? Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso porcelanato, porque não tem como a gente começar a falar de tecnologia sem comentar do porcelanato, que ele é uma volta no mercado cerâmico muito forte. Então, a nossa tecnologia ela começa muito antes ali do que a gente imagina. Ela começa desde a matéria-prima e ela vai avançando etapa por etapa. E o nosso porcelanato da Porto Belo, ele usa uma composição especial. Ele tem uma composição ali de alta porcentagem de rochas e uma baixíssima absorção de. Isso aí, o que que impacta para nós? Maior resistência mecânica e maior durabilidade comparado à cerâmica tradicional. E a gente sempre está evoluindo, né, nessa questão de massas, né, por mais que o porcelanato, né, a gente sempre prima pela qualidade, mas a gente sempre está olhando a questão de massas diferentes, de produtos diferentes para compor essa massa, né, e principalmente nos produtos com formatos maiores, de ter uma massa mais clara, para deixar um produto também com um visual, uma estética mais agradável, sem perder a resistência, né? Sem perder a qualidade também, claro. Isso, e a gente não podemos deixar de mencionar que o porcelanato, ele não precisa ser um porcelanato grosso, pesado, para ele demonstrar uma resistência maior, para ele continuar tendo a parte técnica ali excepcional, que a gente consiga ter um produto funcional. E até porque isso vai influenciar na parte de assentamento, que para o cliente final é muito importante, tem que ser uma coisa prática de forma geral. Não só do assentamento, né? Da questão do assentamento, logística, né? Tudo impacta. E principalmente, pessoal, meio ambiente. Por que a gente está tocando nesses assuntos, né? A gente vem ano a ano trazendo novas espessuras de produto, reduzindo essas espessuras. E não é somente para, né, não é para o Portobello quer ganhar mais dinheiro com isso, economizando matéria-prima. Claro, a gente pensa em meio ambiente, a gente pensa em logística, a gente pensa na ergonomia, né, nos custos, obviamente, a gente pensa na ergonomia do assentador, de trabalhar com uma peça mais leve, da trabalhabilidade e até no ponto de vendas, para vocês mostrarem esses produtos com uma espessura mais fina, a peça acaba sendo mais leve também e facilita para todos nós, né? Para todo mundo que trabalha com o produto, porque as peças cada vez maiores, sim, né? E uma espessura muito alta, a gente acaba impactando. Então, se a gente tem uma espessura mais fina, uma peça, claro, o tamanho às vezes prejudica, mas você consegue carregar, né? Então, isso facilita o nosso dia a dia. Patrícia, você quer falar? Pode abrir o microfone. Bom dia, Carol. Bom dia, Érica. Bom dia a todos. Eu acho que essa coisa da espessura é muito válida,
outras empresas também estão mudando, né, o calibre das peças e tudo mais. Eu só queria fazer uma ressalva, porque assim, eu acho que poderia haver uma identificação na caixa, tipo assim, cuidado, frágil, alguma coisa assim. Por quê? Eu recebi 3 amostras recentemente, e foi um problema de transporte, tá? Foi um problema de transporte. Uma peça veio sozinha, embalada, e ela chegou quebrada. Depois, quando eu recebi a amostra com 2 peças numa caixa, que veio diretamente da fábrica, também as 2 peças chegaram quebradas na minha loja. Então, assim, eu entendo que não é uma fragilidade do produto, é uma fragilidade de transporte, muito possivelmente. Então, eu acho que essa observação seria bastante válida na hora que o produto sai da fábrica para chegar na mão do cliente, porque a gente sabe que transporte e logística é uma coisa muito complicada, e é só uma ressalva que eu acho que a fábrica poderia fazer essa observação na caixa. A facilidade de manuseio de peça é maravilhoso, a gente tira da gôndola, põe na rodinha, tira da rodinha, mostra para o cliente, faz moodboard, fantástico. Todo mundo está se adaptando para essa nova espessura de peça, inclusive outros fornecedores. Porém, o transporte é uma coisa muito delicada, muito delicada. Então, é só essa ressalva que eu acho que seria bem interessante passar isso para o pessoal da fábrica. Ótimo, Patrícia, anotado aqui, eu faço parte eu e a Érica fazemos parte do grupo de embalagens, né, que cuida das embalagens ali, a nossa parte é questão de textos, mas a gente vai deixar aqui essa ressalva muito importante, que não foi só você que, você falando, o Edson dando joinha, a Leonice que falou agora também, né, então a gente vai várias pessoas aqui dando joinha que isso é importante, então a gente vai trazer esse assunto e ressaltar ainda mais esse cuidado com o transporte. Pode deixar que está anotado. E a gente comenta com o pessoal de logística e embalagens para a gente reforçar isso, ok? Está anotado. Pode deixar, a gente está aqui na ata. Bom, continuando, aqui nós temos uma imagenzinha para vocês terem ideia da questão de espessura que nós acabamos de mencionar. Essa foto em específico, ela é uma foto que fica na parte de beneficiamento aqui da fábrica, onde nós temos um estoque com todos os produtos que já foram feitos aqui, e eles servem de uma matriz referência. Então, aqui nós conseguimos ver a questão de tonalidade das peças mesmo da massa, a questão de espessura, isso vai alterando conforme o tempo. Isso tudo vai resultar em maior performance, seja em áreas internas, áreas externas, menos mancha, menos desgaste, se é ideal ou não para ambientes de alto tráfego, baixo tráfego. Então, é um material de alta tecnologia, que ele simula outros materiais naturais e ele tem um desempenho muito maior. Aqui, o porcelanato, só dando uma pincelada rápida, surgiu na Europa na década de 80, e na década seguinte ele já chegou aqui para o Brasil. E ele revolucionou o mercado cerâmico, né? Hoje a produção nacional, a partir dos anos 90 ali, ela foi impulsionada pela evolução tecnológica ali, com maquinários diferentes, e buscou muito mais competitividade, porque é um produto que encontrou um mercado certo. Ele é um produto que ele ajuda no conforto térmico, ele tem um ótimo desempenho, e hoje o Brasil ele se consolidou como um dos líderes mundiais, e a gente pode falar que a Porto Belo se destaca com muito orgulho, sendo um grande produtor e consumidor de porcelanato, né? Exatamente. Bom, agora a gente entra no processo produtivo. Porque... Pode falar, desculpa. Pode. Não, pode continuar, Érica, eu quero te cortar. Bom, vamos começar no processo produtivo, porque a tecnologia não é só questão de o que a gente vê, é o que forma o produto em si. Então, o fluxo é bem simples ali no processo. A gente tem a moagem da matéria-prima, a gente tem massa, tem pressagem, tem esmaltação, tem impressão, acabamentos, queimas e outros tratamentos finais. Mas, se o processo é simples, onde é que está esse diferencial de tecnologia aplicada, né? Bom, está do início ao fim. Então, aqui a gente pode citar como se fosse, nós costumamos dar o exemplo de uma receita de bolo. Todo mundo pode ter a mesma receita de bolo. A gente puxa ali na internet, vai ali no Tudo Gostoso, pega uma receitinha, mas nunca sai igual. Nunca vai ser o mesmo bolo. Porque os ingredientes, eles importam. A temperatura do forno, o clima, se está chovendo, se está sol, o tipo de utensílio que você vai usar para fazer essa massa,
o tamanho da forma ela vai importar. Então, O tempo de o forno, né? tempo de forno vai importar, então tudo isso influencia. E para a gente criar um padrão para sempre sair o mesmo produto final, a gente precisa de tecnologia aplicada do começo ao fim. E não tem como falar de tecnologia de superfície sem a gente falar de um pouquinho de processo produtivo, né? Enfim, de Não colocar tem ali como. o processo produtivo. Bom, a excelência técnica, ela começa muito antes do que a gente pensa ali da peça simplesmente entrar no forno. Então, começamos com a seleção rigorosa ali dos produtos de matéria-prima, o processamento químico dessas matérias-primas, e diferente da cerâmica tradicional, o porcelanato, o de alta performance, ele exige uma receita de engenharia mineral precisa e especial. Aqui a gente utiliza uma mistura bem equilibrada de argilas, feldspatos, caulins, quartzo. Então, o segredo não está apenas ali na pureza desse material, mas no processo de atomização e ali por diante. Bom, aqui nós temos a imagem da barbotina, não sei se todo mundo conhece. Ela é uma mistura líquida, densa, bem homogênea. Ela é uma Vulgo espécie... todinho, né? Vulgo todinho, maravilhoso. Ela é uma espécie de lama técnica, tá? Ela é o resultado da moagem ali da via úmida das matérias-primas. E ela é a base que posteriormente a gente transforma em pó atomizado. Essa preparação ela é extremamente cuidadosa e assim, ela que vai garantir a porosidade e a alta resistência do material, do porcelanato. Então, aqui não pode ter mais água, menos material, menos matéria-prima. Aqui é tudo uma receita muito bem equilibrada. Tonalidade. Só um pouquinho, Érica. Aqui a Gislaine está dizendo que para ela não aparece a imagem, só o logo da capacitação. Para mim está aparecendo compartilhado. Vocês estão, desculpa te cortar. Ah, sim. Para vocês está aparecendo, está normal. O joinha que está aparecendo na apresentação, certo? Então tá. Carol, tá aparecendo sim, tá? Então tá. Acabou de voltar. Ah, tá. Às vezes a internet tenta sair e voltar para a reunião que ela volta, tá? Desculpa, Érica. Não, tranquilo, é até bom para a gente conferir certinho. Aham. Bom, pessoal, aqui a questão de tonalidade importa na massa, e até porque a gente tem ali produtos, matéria orgânica, e isso influencia também na nossa massa. Entramos no coração do produto. O nosso coraçãozinho, um dos mais importantes, né? Um dos mais importantes. Bom, a nossa tecnologia ela permite controlar a granulometria em níveis microscópicos. Então, quanto menores e mais densas as partículas, maior a compactação da peça, e isso vai resultar na porosidade da peça. Isso influencia muito. Mas o grande salto tecnológico que a gente tem foi a composição dessa massa. Ela foi especificadamente melhorada, principalmente nos grandes formatos. Então, a gente teve uma alteração para 1,60, 1,20, lastras. Essa evolução ali permitiu para a gente aumentar a tenacidade do material. O que isso acarreta? Nós tivemos em 2 anos uma melhoria, menos queixas, né? Vamos colocar isso, menos queixas, de 90% sobre a quebra do material. E a quebra do material no momento do corte, né? Isso. Talvez vocês lembrem bastante da questão de o produto tá quebrando quando corta. Então, a gente fez alteração na massa para mudar tanto a cor, mas não só a coloração, para mudar também a tenacidade dela, para cortar com mais facilidade e não termos problemas de cortes. Isso. Então, se às vezes o cliente fala para vocês assim, eu tive um problema, trincou a peça, alguma coisa assim, nós temos materiais que parece uma manteiga na hora de cortar. O pessoal daqui da fábrica parece uma manteiga. Tem utensílios que são corretos de indicar para o cliente para fazer esses cortes, para ser seguro, para não acarretar em trincos. Então, se trincou alguma coisa assim, fiquem alerta, porque pode ter sido mau uso, alguma coisa do tipo, porque a melhoria foi muito grande.
Ah, mas por que a gente não colocou a melhoria nos pequenos formatos, 60 por 60, 80 por 80? Ficou uma massa um pouco mais cara. Para não chegar a esse valor alto para o cliente, mantemos apenas nos formatos maiores, onde a gente consegue ter um preço ali melhor. E Por enquanto. o problema de corte também, ele era maior nas peças maiores, né? Sim, às vezes, sim, você fazer umas adaptações ali, dependendo do ambiente. Bom, vamos falar um pouquinho de prensas, né? Alguém quer falar alguma coisa? Eu não estou conseguindo levantar a mão, mas eu queria falar. Posso falar rapidinho? Aham. Bom dia. Eu atendi um cliente semana passada, ele comprou o Oase 1,20 por 1,20. Ele não comprou na minha revenda, porém ele falou que as peças internas estavam empenadas. Aí ele queria convencer que a minha peça do mostruário estava empenada. Eu falei, é curvatura. Então eu justifiquei para ele que a curvatura ela vai se ajustando na hora de assentar com a argamassa. Aí eu queria que você falasse um pouquinho para mim entender mesmo sobre curvatura e empenamento. Certo. O que a gente tem o porcelanato, quer falar, Érica? Não, pode falar. O que a gente tem, né? O porcelanato, ele não é um material extremamente reto, né? Ele não sai, tem essa característica, ele tem uma curvatura central. O que é a curvatura central? É o abaluamento no meio da peça. Eu tenho aqui o celular, né? É um abaluamento aqui no meio da peça. Geralmente, ele é para cima. Tenho a curvatura lateral, que é aqui na lateral da peça, então, às vezes é a barriguinha que a gente vê, e o empeno, que é o empeno de ponta, que ele pode ser para baixo ou para cima, né? Pode ser negativo ou positivo. Quando a gente fala de peças finas, né? Quando a gente está falando, hoje os nossos 1,20 e 1,20, eles estão com uma espessura de 7 milímetros, certo? Certo. A gente vê a peça solta, ela chega a ser até meio flexível. Então, ela vai ajustar muito, principalmente usando o nivelador de pisos. Ela vai ajustar quando tiver o assentamento. O que eu não consigo ajustar? Um empeno de ponta, né? Quando a gente tem um empeno de ponta acima do limite de norma, porque todas essas curvaturas que eu comentei, tem curvatura central, curvatura lateral, empeno de ponta, tem níveis admissíveis por norma. Se tiver fora da norma, a gente nem comercializa esse material. Ou ele vai ser classificado para comercial ou para caco, dependendo do valor de empeno que deu essa peça, né? Tudo isso é controlado aqui na fábrica, e não, claro, tem pessoas que medem, mas são máquinas. As máquinas, elas estão ali programadas para deixar passar a peça somente no nível X de empeno, somente no nível X de curvatura lateral, de curvatura central. Então, ela está, que é o planar, que a gente chama. É uma máquina que todas as peças, quando saem da fábrica, elas saem do forno, elas passam por essa máquina obrigatoriamente antes de ir para a embalagem. Então, a gente confere de uma a uma. Além disso, ainda tem a conferência manual, né? O operador vai lá, tira a peça e faz a conferência. Então, as peças, né, que estão dentro dos padrões, no momento do assentamento, usando o nivelador de pisos, ela vai ficar bem assentada, vai ajustar, até pelo próprio peso dela de sentar. Uma coisa é a gente vê a peça na vertical e outra coisa é a gente ver a peça na horizontal. Eu vou dar o exemplo do papel, né? Não vamos imaginar uma folha de sulfite muito fininha, vou pegar aquela folha de vergel, um papel cartão, uma cartolina, né? Que todo mundo conhece. A cartolina, se a gente coloca ela em pé, ela fica toda mole, né? Toda molenga. Se a gente deita ela já fica assentadinha, certinha no chão. Vai ser a mesma coisa. Carol, mas vou assentar meu produto na parede. A argamassa vai puxar esse produto, o nivelador de pisos vai fazer o ajuste dessa peça para ela ficar retinha e perfeita também. Clélia, queres falar algo? É só complementar o que você falou, porque eu tive uma assistência técnica de um Oase 9090 que sério, a minha vontade foi de chorar quando eu cheguei lá, porque o cliente gasta tempo escolhendo o produto, investe num produto Porto Belo, aí quando chegou lá, ele não tinha feito dupla camada,
o que tem um impacto direto, né, na apresentação desse desnivelamento, né, e ele não tinha seguido seta. Então, é muito importante a gente falar para os vendedores, eu já passei para todos os vendedores lá da Ação Geral, dos manuais, as coisas, eu falei, olha, encaminha para o cliente. Você não precisa dar necessariamente a aula para a sentadora, às vezes o cara fica até embirrado, nem quer. Mas, sério, Carol, eu tive vontade de chorar quando eu cheguei lá, a casa inteira, toda sentada, o piso desnivelado, mas porque não tinha feito dupla camada e não tinha seguido seta. Então, assim, isso é muito importante, porque o cliente, no final das contas, fica chateado com a Porto Belo. E Exato. não é, né? Sim. Exatamente, foi o que eu falei, né, para o cliente. Você seguiu tudo certinho, dupla camada, você usou a junta correta, a argamassa também, porque é ela que vai ali dar flexibilidade, né, para o piso ficar bem certinho. Ele falou que fez tudo correto. Aí não tinha como justificar mais nada. Eu falei, olha, então abre uma assistência técnica, né, porque você não está confiando no produto que o seu profissional colocou e você está falando o tempo todo o produto está empenado, abre uma assistência. Aí ele saiu de lá falando que não ia trocar, porque ia dar muito trabalho. Eu falei, bom, o que eu pude fazer, eu fiz. Então, assim, eu queria realmente só entender mesmo o que era o empenamento e o que era a curvatura do piso, né? Quanto maior o formato, maior vai ser essa curvatura. Então, assim, se ele achou esse 1,20 por 1,20 curvado, 1,60 por 1,60 vai ter mais. A lastra tem a curvatura muito acentuada. Então, assim, a gente encontra essa curvatura facilmente nos outros produtos. Às vezes, eu usava muito isso, porque eu já fui parte da ponta ali, já estive junto com os vendedores. Às vezes, nós somos a ponta, literalmente. Às vezes, o cliente teve um dia ruim, às vezes, o processo da obra está estressando. Tudo, conjuntando. Tudo isso, é um conjunto, né? A ponta. Então, às vezes, só. Eu sei que isso chateia, isso acaba com o nosso dia, isso pode acontecer realmente, mas às vezes não é com a gente, às vezes só sobrou pra gente. Sobrou. E depois, quando a gente analisa certinho ali o processo com calma, depois de já ter passado a raiva, a gente consegue entender o problema. Mas, desculpa, mês que vem, já passando aqui para vocês, antes de finalizarmos, nós vamos ter uma capacitação junto com, assim, todos que nós pudermos convidar, com o pessoal da assistência técnica. Então, todas as dúvidas, todas as normativas do que até o limite de aceito, as maiores dúvidas, as maiores assistências que entram aqui para nós vamos conversar sobre isso. Se vocês tiverem qualquer outra dúvida que vocês já queiram mandar antecipadamente, nós já estamos recebendo as perguntas, tá? Ok. Eu vou fechar aqui a minha câmera, porque eu estou na rua ainda, mas eu vou ouvindo vocês aqui, tá bom? Obrigada aí. A Adri e a Rê falarem, eu só comentar um pouquinho do que complementar o que a Cléia falou ali, né? É super importante essa questão do acertamento. Eu até nem comentei de dupla camada, porque é algo que já é básico para a gente aqui, sim, né? Mas é algo super importante de lembrar, porque na hora que a gente vê assim, fez dupla camada? Fiz, sempre fez. Aí tu vai tirar uma peça, assentou no bolão. Né? Um Deus nos acuda. Então, a gente sempre lembrar isso, né? De, poxa, a partir de 30-30, quando estão falando de pisos e paredes internas, a partir de 30-30 tem que colocar dupla colagem, né? E a argamassa que é calculada, ela o consumo de argamassa calculada, ele já é prevendo a questão da dupla colagem. Não precisa comprar mais, já estamos prevendo isso, não só no Porto Belo, como a empresa que fabrica argamassa colante também. Então, tudo isso é super importante. E outro ponto, que não é o tema da nossa live, gente, mas não tem problema, a gente abre um pouquinho aqui, né? A questão de niveladores de pisos, né? Quanto maior a peça, mais necessidade de usar o nivelador de piso nós temos. Aí vem muito aquela contrapartida. Mas o meu cliente quer assentar com junta seca, quer assentar 1,20 com junta seca. Ele não vai conseguir. Infelizmente, não tem como, gente. Como que ele vai nivelar uma peça 1,20, sendo que ele tem que se ajoelhar em cima da peça para fazer o assentamento, para ajustar o outro ponto, se ele não usar o nivelador? Não tem como. Não existe a possibilidade.
né? Então, ressaltem isso, usem isso de argumento na ponta, né? E as setas, realmente, elas têm que ser bem seguidas, né? Que a Leonice comentou que as setas precisam ser mais visíveis. Depende depois, se puder passar para a gente o formato que não tá, porque a 1,20, 1,20, por exemplo, 1,20, 1,20, 1,60, a seta, ela é o verso da peça inteiro. E a gente fala e ressalta, porque eu já recebi dúvidas tanto de cliente final como da equipe nossa, assim, o cliente não está encontrando a seta. Mas a seta é aquela marcação inteira que tem no verso da peça. Né? E quando eu peguei a foto do verso e fiz eu pensei, a seta está aqui, a pessoa, nossa, eu não tinha visto, porque a gente está procurando aquela setinha tradicional, né? Então, só para deixar claro, se a gente colocou em algum material ultimamente, né? Foi uma orientação de orientação produtos também, de assentamento. Colocou, no manual de assentamento tem essa foto da seta, a gente colocou em algum material que foi feito recentemente também, em menos de um mês. Foi. Tem a foto dessa seta também, só para vocês ficarem atentos. A Adri tinha levantado a mão e depois a Rê. Eu não sei se a Adri baixou a mão. Não, só para complementar, Carol, bom dia, que na verdade essa é a grande questão hoje, né? A primeira coisa que eles sempre argumentam vai ser sempre problema do produto. Tá tudo errado, mas é o produto que tem problema. Então a gente tem que atentar sempre para isso também, né? Porque o primeiro argumento sempre é esse. É verdade. Rê. O meu comentário é até um pouco de convencimento. Quando chega alguma assistência técnica para a gente, né, nesses anos, sei lá, 15, 16 anos na Porto Belo que eu já fiquei meio até metida. Primeiro, que são poucos os casos. E segundo, que eu já vou fazer a visita, eu vou na maior boa vontade e tudo, mas pensando, poxa, ou se, vamos supor, se trincou, provavelmente é uma falha no recorte, provavelmente é uma movimentação, provavelmente é uma falta de uma dupla colagem. Então, assim, a qualidade é sempre tão boa e a gente evoluindo. Eu estou falando que há 15 anos atrás era excelente e hoje continua melhor ainda, né? Então, assim, isso traz para a gente até uma confiança de você ir para uma assistência sabendo que provavelmente o erro não está no produto. A Adri falou, é verdade, as pessoas têm a tendência a acusar o produto. E eu entendo, porque quem está na ponta está ali com o cliente reclamando na cabeça, então é muito mais fácil você falar, vê com a empresa. Só que a gente ir sabendo que 99,99% nunca é, gente, eu juro, me deixa bem convencida, faço com toda carinha, com toda atenção, mas eu já vou sabendo assim, não é problema, provavelmente, do produto. Era só para contar da minha mitideza, porque geralmente a gente não pode, né? Até comentando um pouquinho do discurso da Érica, que comentou que reduziu em 90% as reclamações de cortes, né? Provavelmente esses 10% que ainda continuam é problema de corte errado. Ou não está cortando numa mesa, ou está usando o equipamento errado. Mas sabe, eu citei né? corte, Carol, mas isso serve para curvatura, serve para quando tem qualquer tipo de reclamação na Porto Belo. Às vezes eu vejo também as pessoas, vocês vão entrar nesse tema e falar, eu tenho medo de vender comercial. Eu penso assim, é porque não venderam o da Porto Belo, porque é melhor que um extra de outras marcas. Eu juro que isso traz não a metideza que a gente fale, mas que a gente pensa. Ficamos muito felizes. Isso é bom, né? A Simone, você quer falar? Oi, gente, bom dia, tudo bom? Não só complementar um pouquinho que vocês falaram, que tem ali no manual, normalmente de assentamento, né, sobre as setas. Enquanto eu estou na reunião, eu estava procurando o manual de assentamento, estava dando uma olhada também, e complementando que também no manual de assentamento tem essa questão bem certinha ali, a questão dos cortes. Então, qualquer pessoa que precisar, não souber cortar, enfim, ali tem passo a passo de todo o maquinário, como é que se corta, enfim. Então, sempre quando alguém precisar também, usem muito o site. Isso é mais ou menos, é mais para dar uma lembrança, na verdade, para vocês, para usarem o site, olharem, lá tem o manual de assentamento que realmente está muito completo, é muito bom.
E além de ter o passo a passo de como fazer o corte, também tem o link para os vídeos, né? Tem vídeo no YouTube com todos de como fazer cada corte, né? Então, corte, mas enfim, depois nós voltaremos para isso. Vamos voltar para a nossa apresentação. Carol, tu pode Oi. compartilhar com a gente esses links atualizados dos cortes que eu ainda usava há pouco tempo atrás, dos links do Manete, tá? Compartilhe os links atualizados. Tá anotado. Obrigada. Compartilhar. Depois a gente manda no grupo ali do capacitação. A gente compartilha os links dos vídeos e o link do manual geral de acertamento. Se eu esquecer, alguém manda um... Carol, lembra de compartilhar? Porque eu estou sem nada para anotar aqui, mas está na cabeça. Tá. Voltando aqui na nossa apresentação, então, a gente, para relembrar essa questão, né, do porcelanato, das superfícies, das tecnologias, a gente trouxe também o processo produtivo, as prensas, os tipos de prensas. Então, para quem nunca visitou a fábrica, essa é uma prensa hidráulica. É a prensa que a gente usa para fazer os produtos até 1,20 por 1,20. Como que funciona a prensa hidráulica? Ela abastece, deixa eu ver se não, vocês não vão conseguir ver o meu mouse, né? Mas ela abastece com o pó atomizado numa cavidade. Eu tenho uma forma, né, que pode ter relevo ou pode ser lisa. Ela vai prensar o material e vai expulsar essa peça para continuar o processo de fabricação, processo de secagem, de esmaltação e de queima, né, decoração e queima. Então, essa é a prensa tradicional que a gente conhece até aqui, né? Produtos de prensas hidráulicas. Existem também os produtos de prensa por extrusão, que aí é outro tipo de produto que a gente não fabrica aqui. Seria o produto da Gaio, por exemplo, ou tijolos. Né? E aí? Os tijolos são feitos com prensas... Já estou em choque de ligar atrás de mim. Aí já é me jogando pro lado do carro para morrer. Microfone aberto, eu não consigo ver aqui agora quem está com o microfone aberto. Se puder desligar, eu agradeço. E aí, falando em evolução e tecnologias, né, a gente trouxe também a foto para vocês verem da prensa da PCR, prensa contínua a rolo. Né? O que é essa prensa? A prensa que faz as lastras, que gera também essa dúvida, porque o produto sai reto, né? Sim. A gente não tem relevos nem no cardós e nem na superfície. Na superfície tem dois produtos hoje com relevo, que são produtos da Porto Belo Shop, né? Pode passar, Érica. E tem esse relevo de prensa. Então, aqui é uma foto de cima da PCR. Essa cor clarinha que vocês estão vendo é o pó atomizado, que a Érica vai passar de novo. Ó, essa é a espessura do pó atomizado que ele é prensado. Por que é prensa contínua a rolo? Porque eu não carrego a máquina, prenso e tiro a peça. Ele é carregado continuadamente e faz a prensagem contínua. Se eu não quisesse fazer um corte, por exemplo, eu posso fazer uma peça de 10, 15, 20 metros e depois cortar. Aqui, a gente tem um limitador de tamanho de peça aqui na Porto Belo. Por quê? Porque a nossa fábrica ela é em U. Então, a peça ela tem que fazer a volta para entrar no forno. Eu prenso de um lado, né, faço toda a esmaltação, ela dá a volta para entrar no forno. Então, quando eu estou prensando, eu olho para o outro lado, está saindo as peças queimadas estão saindo do outro lado da linha de produção. Então, a gente tem essa limitação por causa da curva. Mas eu poderia ter uma peça, né, fazer peças aqui contínuas, ilimitadas. E aqui, esse equipamento que vocês estão vendo aqui agora, é a máquina que faz o corte nessas peças. Então, eu prenso ela, posso prensar com 120 de largura, com 160 de largura. A nossa máquina vai até 180. Hoje a gente faz no máximo 160 por 160. Então, aqui a gente programa a máquina para fazer o corte em 120, em 160 ou em 270, conforme o produto que ela estiver fabricando. Esse corte, como o tapete ele está andando, ela está numa esteira, esse corte ele é na diagonal para ele sair reto. Então, a esteira vai andando e o corte vai sendo feito na diagonal para a peça sair reta. É muito bacana também. Então, essas são as duas tecnologias de prensagem que a gente trabalha hoje na Porto Belo. Aqui, por que surgiu o relevo digital? Porque aqui a gente trabalha com um tapete liso e as peças sairiam somente com a impressão digital.
faltaria um diferencial, uma cerejinha do bolo, para a gente ter uma Tirar o definição efeito melhor, plástico, né? tirar o efeito plástico e trazer um efeito melhor para essas peças. Sim. A principal diferença, então, basicamente, resumidamente, na prensa hidráulica, moldes. Aqui na PCR não tem moldes, é um tapete. Só para vocês gravarem bonitinho. Para vocês gravarem bonitinho, é Isso. uma máquina de fazer massa de lasanha. Né? Boa. Pensa na máquina de lasanha. Aqueles 2 rolinhos ali, quem tem Vai sair. vó italiana ou alemã, você vai lembrar bem disso, né? Mãe vai lembrar disso, né? Aquela máquina de fazer massa, onde a gente passa a massa, passava a massa para ficar fininha, e aí você vai passando. É o mesmo, só que é algo gigante e com uma força gigante também, que é exercida em cima desse material. Boa parte da concorrência não fabrica esses formatos maiores na fábrica aqui no Brasil. Nós somos... Importam, né? Eles importam de fora. importam. Então, nós temos a nossa fábrica. E é tudo 100% automatizado, como vocês podem ver aí. É tudo regularizado através dos computadores. O pessoal ali, a máquina trabalha tranquilamente 24 horas por dia. Então, essa parte, a tecnologia, a gente está acompanhando todo esse processo, do começo ao fim. E entramos na questão da esmaltação, né? Que é o diferencial do produto, que é o que a gente vê do produto. E a gente teve uma evolução também dessa superfície, né? Você pode passar, Ellen, para a gente falar. A gente teve uma evolução da esmaltação desde os anos 70 até os anos 2000, que a gente tentou reduzir. Hoje já cheguei, né? Tomei café em casa, fiz um reboco em casa. Consigo ver quem está com o microfone aberto aqui. Capacitação. Acho que fechou. Fechou. Então, a gente trouxe aqui um resumo para vocês entenderem como que funciona essa parte da esmaltação. Quem tem mais tempo de Porto Belo, como eu, assim, deve lembrar da serigrafia plana. Quando eu entrei na Porto Belo, quase nem existia mais serigrafia plana. Era o auge do fotocolor. O que é serigrafia plana? É como se a gente fosse estampar uma camiseta. Né? Então, a gente tem uma tela com o desenho, eu tenho as tintas e coloco essa tela em cima do produto, passo as tintas e vai sair o desenho que a gente colocou. Isso a gente tem uma limitação, porque eu tenho que fazer os desenhos quase que todos iguais. Né? Então, a gente não tinha variação de faces, ou se tinha muito pouco. Né? E o trabalho manual muito difícil também. Aí veio a evolução para o rotocolor. Quando entrou o rotocolor, o que é o rotocolor? São esses rolos, né, que a serigrafia ficava no rolo. Então, a gente tinha todos os desenhos desse rolo, caía uma tinta em cima desse rolo, né, e imprimia, as peças passavam por um tapete embaixo, como vocês estão vendo ali na imagem, e ela ia imprimindo nessa peça. A gente podia ter 1, 2, 3 rolos com desenhos diferentes que eles iam se sobrepondo e com cores diferentes também. Então, já começou a trazer algo diferenciado, mas a gente não tinha uma variação de faces muito grande também. Né? Era mais ou menos quase tudo igual. Assim. Aí, ali nos anos 2000, né, na década de 2000, a Porto Belo inovou com a dupla prensada. Até aqui, a gente não conseguia fazer relevo nas peças. Tipo assim, o relevo que tinha era muito sutil, por quê? Porque a tinta que caía em cima das peças, se o relevo fosse muito profundo, ela ficava entranhada ali e acabava dando fissuras e não ficava um acabamento bom. Então, os relevos eram bem superficiais, né? Mais em produtos técnicos que se tinham relevos. Né? Nos esmaltados era muito pouco, muito sutil, porque a tinta não entrava no baixo relevo. Aí, nos anos 2000, a gente, temos que fazer madeira em porcelanato. Né? 2003, 2004, 2005, por aí. Como que nós vamos fazer uma madeira em porcelanato sem relevo? A gente precisa ter um relevo na madeira. Quem aqui lembra do EcoWood? Não o EcoWood 2.0, o EcoWood raiz, lá de 2000 e cocadinha. A Patrícia Camargo lembra do EcoWood, né? A Clélia, eu lembro, eu estava aqui na Porto Belo quando foi lançado o EcoWood. Como que era a tecnologia do EcoWood? A gente prensava o material, fazia a prensagem da peça lisa, esmaltava essa peça com o rotocolor, tinham 4 rotocolors para fazer o EcoWood,
para misturar as cores, para ter essa veracidade da madeira. E aí depois prensava de novo, depois da peça esmaltada, prensava de novo para fazer o relevo, para que a tinta ficasse dentro do relevo também. E isso era muito difícil fazer, porque eu estou com uma peça recém-esmaltada, ela não foi para o forno. E quando eu prenso de novo, o esmalte ele acaba dando defeitos, enfim, era bem complexo de fazer esse material. Era muito bacana também de ver a produção desse material. E aí, nos anos 2000, 2010, né, ali nos anos 2010, veio a impressão digital, que revolucionou o mercado. Por quê? Com a impressão digital, a gente pode fazer quase que tudo. Por que quase que tudo? Tem as limitações das tintas. Mas a gente consegue fazer as reproduções de, vamos dizer, 99% dos materiais da natureza. Então, é muito bacana, porque a gente traz uma realidade muito, muito legal e muito intensa, né? Abrangente para dentro do nosso produto. A gente deixa de ser um produto imitação para trazer um produto reprodução, né? Eu sempre lembro da minha época de faculdade, a Érica também fez arquitetura, não sei se o professor dela falava a mesma coisa, que foram faculdades diferentes, né? Universidades diferentes. Mas eu tive um professor de arquitetura de interiores, que ele falava que tudo que imita é feio. E eu lembro muito, isso me marcou muito, assim, tudo que imita é feio. E tanto que a gente não... um porcelanato que imita madeira. Hoje a gente reproduz uma madeira. A reprodução da madeira, do mármore, da pedra, ela está muito fiel, que muitas vezes você só sabe se é um porcelanato passando a mão, sim, né, com o toque. Então, isso foi algo que gravou muito. E a evolução contribui muito para isso, né? Sim. Alguém levantou a Patrícia levantou a mão. Paty, você quer falar? Eu queria te perguntar se esse fator da impressão digital também foi um facilitador para a gente ter esse número de faces cada vez maior nos produtos. Com certeza. Foi um facilitador, porque com a serigrafia plana, o rotocolor, a gente tinha uma limitação muito grande, né? Você não consegue fazer vários números de faces. Com a impressão digital, a gente consegue imprimir quantas faces quiser. Se eu quiser fazer... A gente tem produtos no portfólio com 100 faces, sim, né? Ou mais de 100 faces também, né? Para quem não está muito familiarizado com o termo faces é o número de desenhos que tem um produto, né? Então, hoje a madeira arca, por exemplo, já que a gente tem madeiras aqui na nossa imagem, né? A madeira arca é uma madeira que tem 72 faces diferentes, né? 72 desenhos diferentes. E 72 relevos diferentes também, por quê? Tecnologia, né? Com a gente tem a impressão digital e o relevo digital, que nós vamos falar mais para frente. Sim, eu aconselho vocês pegarem uma caneta e um papel para começar a anotar agora, para gravar tudo que a gente está falando aqui. A capacitação está sendo gravada também, se quiserem assistir depois, a gente disponibiliza no YouTube também e manda o link, sem problemas. Sim. Bom, começamos com a impressão digital, que nós acabamos de mencionar aí, que ajuda muito na parte de tirar as limitações, basicamente. Então, nós conseguimos reproduzir ele desde um cimentício, um amadeirado, um marmorizado, tudo começa com a impressão digital. Hoje, no nosso portfólio, digamos que 95% dos produtos, eles são com impressão digital. Os que não têm impressão digital, eles são de cores plenas, né? Como a linha Surfaces, por exemplo, a Terralma, que não tem impressão digital. A Terralma não é nem de vocês, é da Shop. Mas sim, os brancos, que são plenos, né? Então, são produtos plenos, que não têm desenho, né? São feitos com esmaltação por campânula, né? Que até a imagem, essa imagem aqui é da base para receber impressão digital, mas a esmaltação da linha Surfaces, da linha Terralma, como eu comentei, é dessa forma também, só que com o esmalte colorido. Aí não tem impressão digital lá. Mas os produtos com marmorizados, madeiras, pedras, todos 100% impressão digital. A gente conta com isso, né? E o diferencial da Portobello, como a Patrícia mesmo falou, né, é o número de faces, gente. A gente trabalha aqui, é o melhor argumento que vocês têm, até pode deixar, não tem problema.
o melhor argumento que vocês têm é o maior número de faces que tem no mercado brasileiro. A gente trabalha aqui com um número mínimo de faces para cada formato. Então, quanto menor o formato, maior o número de faces. Hoje a gente tem por regra, por exemplo, uma peça 1,20 por 1,20, eu tenho que ter no mínimo 15 faces. Ela não vai, o projeto não anda, não vai para frente se não tiver 15 faces no mínimo. Então, esse é o número mínimo. Pode ter mais? Pode, dependendo do produto, do projeto, e pode ter mais faces. Uma peça 60 por 60, por exemplo, que a gente nem vende mais, mas o mercado de exportação ainda comercializa esse formato, a gente tem 40 faces. Por que eu tenho mais faces num produto menor? Porque eu tenho mais peças assentadas no mesmo ambiente com um produto menor. Então, eu tenho que ter mais variação de faces para não ficar aquele carimbo. Mas o concorrente é mais em conta, ele vai ser carimbado. Exatamente. Quando vocês olharem ele assentado, vai parecer que é uma repetição do mesmo produto ali, porque tem menos faces, vai realmente ser mais barato, porque vai facilitar nessa parte da produção ali, vai diminuir o tempo de produção e tudo mais, mas vai ficar carimbado, vai ficar repetido, fica feio. Acho que todo mundo já viu, né? E tem muitos que usam, eu tenho 8 faces, mas na verdade são 4, porque todas as 4 são espelhadas. Então, muito cuidado com isso também. Mudando. Vamos lá. Então, para quem nunca teve a oportunidade de vir para a fábrica, a gente trouxe uma foto da impressora digital. A impressora digital é como uma impressora de casa, né? Só que ela imprime, a gente consegue ajustar tanto a qualidade como a qualidade, como a velocidade dessa impressora, né? Então, a gente trabalha aqui na melhor qualidade e na menor velocidade para que o produto fique não fique pixelado, né? Com uma resolução alta. Né? Então, isso é muito importante para a gente. Bom, nós temos aqui a imagem do Nord-RIS. Então, vamos definir que a impressão digital ela não é apenas uma estampa, né? Ela é uma tecnologia de precisão ali para fundir o design e a engenharia, para a gente eliminar essa repetição e concluir a reprodução com perfeição. Aqui a gente trouxe o exemplo do Nord-RIS, que é um produto com impressão digital, mas sem relevo, né? Então, a tecnologia aplicada nesse produto, ela está na impressão digital. A gente tem a impressão digital bem presente, mas não tem relevos, nem de prensa e nem digital. Aqui nós vamos começar a aumentar. A gente vai agregando informações na superfície, né? Isso, porque nós não vamos falar só ali, nós temos essa tecnologia e nós estamos apresentando essa tecnologia. Não, nós temos uma somatória de tecnologias ao longo do processo. Então, é tecnologia sobre tecnologia. Aqui nós vamos falar sobre o relevo de prensa junto com a impressão digital. Ele basicamente vai fazer o seguinte, dividir entre o parece do que ele é. Então, enquanto a impressão digital ele vai cuidar do olhar, do que a gente está enxergando, o relevo de prensa ele vai cuidar do toque, ali da tridimensionalidade do produto. Então, diferente dos relevos genéricos, a gente tem prensas de altas tonelagens, com moldes metálicos, que são chamados de punções, e são desenvolvidos ali em centros de design, os nossos são desenvolvidos em centros de design italianos. Isso garante que a estrutura física da peça seja tão detalhada quanto a imagem. E aqui o que muda um relevo, né? A gente trouxe o exemplo do Tera, né? Isso. Então, o relevo ele vai ser igual em todas as peças. O que vai mudar é o desenho, né? Então, a gente tem um desenho diferente. No Tera, gente, acontece algo assim muito incrível. Por mais que o relevo seja igual em todas as peças, o trabalho do desenho ele foi tão intenso e tão bem definido que parece que cada peça tem um relevo diferente. Sim. É incrível, assim, é muito bacana. Bom, esse relevo, então, ele não é um carimbo, tá? Ele não é um carimbo raso. Ele é um carimbo, mas não é raso. E ele é resultado do processo de compactação mecânica, como a Carol acabou de mencionar. Então, onde o pó atomizado ali recebe pressões em torno de 400 quilos ali por metro quadrado. Por centímetro quadrado. Por centímetro quadrado, desculpa. Esse produto é feito naquela prensa hidráulica que a gente mostrou anteriormente, tá? Só para vocês terem essa proporção. A Patrícia fez a carinha,
400 centímetro quilos por centímetro quadrado, que recebe a pressão para compactar o material. Né? Isso, nós estávamos levantando algumas tonelagens, né, na prensa, na PCR, que é a prensa contínua a rolo, são 3.500 toneladas por centímetro quadrado. Que a forma de compactação é diferente, né? Isso. Então, ela compacta continuadamente, não é uma pressão única em cima da peça. Então, muda um pouquinho isso. Bom, esses moldes ali, eles são projetados para criar micro-relevos, como nós comentamos aqui, e esses micro-relevos vão interagir com a luz. E isso é extremamente essencial para os produtos que reproduzem pedras naturais, madeiras, porque as rachaduras ali precisam ser táteis, né? Você precisa tocar no produto, ele tem que ser fiel. Nas lastras, essa tecnologia muda um pouquinho, e em vez da prensa, como nós acabamos de comentar, ela vai ser a compactação contínua, mas permite criar alguns relevos depois, que aí nós entraremos na outra tecnologia. Antes de mencionar isso, nós temos outra imagem aqui do Tera, para vocês verem melhor, contra a luz, esses relevos que acabamos de mencionar. Gente, isso não é difícil de ver, tá? Se vocês tiverem um 30-30 depois, qualquer influência da iluminação ali, vocês conseguem ver esses relevos de prensa, tá? E o Tera é um produto muito bacana, que quando a gente lançou ele, a gente fez o lançamento no estúdio de fotografia. E ali não tem janelas, a gente não vê contra a luz, era só lanterna mesmo. Né? A gente, nossa, produto bonito e tal. Quando ele foi assentado no showroom no início desse ano, vocês não têm noção do que é o produto. Quem viu se apaixonou mais ainda. Ele já foi apaixonante no lançamento. Mas no preview ali em fevereiro, ele no ambiente, o relevo que tá, ele parece um relevo digital. Ele tá muito bacana, muito legal. Ele é lindo. Não é à toa que tá em primeiro lugar de vendas, né? É maravilhoso. Bom, então aqui, resumidamente, não é uma superfície plana, nós vamos ter ali picos e vai tudo ser influenciado ali, nós vamos conseguir enxergar tudo através da luz. Essa imagem, eu sou fascinada por ela, porque nós conseguimos ver ali os cortes da madeira como se tivessem feitos na serra, manualmente. E isso tudo foi feito na prensa. Aí é um ponto legal de mostrar, né? Esse é o Ibirapuera Mix. Isso. É um produtaço, ainda continua sendo uma das madeiras mais vendidas da revenda. Né? Tecnologia envolvida no Ibirapuera Mix. Relevo de prensa mais impressão digital. A Arca já muda, né? A gente tem relevo digital, impressão digital e relevo digital. Né? Então, a gente tem aqui no Ibirapuera, a gente muda as faces, mas o relevo ele vai ser igual. Né? Já no Arca, a gente muda o desenho e muda o relevo também. Isso. Vamos aumentar mais um pouquinho. Impressão digital, o relevo de prensa, que nós acabamos de mencionar, vamos adicionar granilha. Tá? Quando a gente une esse trio, o resultado ele é um produto para desafiar. E aqui a gente monta a pele tecnológica do produto. Que é o exemplo do fuso, né? Isso. O fuso, a gente tem um leve relevo na superfície dele, a impressão digital, claro, um leve relevo. E a superfície do fuso, ela foi trabalhada com granilhas para ter esse toque diferenciado, que muita gente não gosta. Né? Um produto mais seco, né? Uma textura um pouquinho mais rugosa, mais sim. E foi justamente isso que nasceu no projeto do fuso, de ter essa superfície um pouquinho mais sequinha, como a gente comenta aqui, né? De remeter mais à pedra natural também. Né? Então, são desejos que a gente tem para um determinado produto. A gente consegue trabalhar com a união de tecnologias, com granilhas especiais. E aqui, granilhas, quando a gente fala em granilhas, o universo é gigante. A gente tem granilhas para produtos CXTs, granilhas para produto natural, para trazer esse efeito diferente. Tem granilhas que trazem brilho, como o Artifact, né? Então, é um universo muito grande, muito extenso de granilhas. Ela não serve só para dar aquele atrito, ela serve para inúmeras coisas. Exato. Até dar profundidade na tonalidade. Nós tivemos no laboratório, o pessoal comentou, o Nero Venato, um produto escuro, um produto bem preto ali, ele tem muita granilha, justamente para segurar essa tonalidade. Então, a granilha ela tem diversas funções ali dentro.
Bom, pincelamos e agora nós vamos para o relevo digital com a impressão digital. Então, se a combinação da prensa digital com a impressão já era impressionante, o relevo digital aqui ele representa a fronteira final da tecnologia da nossa cerâmica. Então, nós abandonamos o molde físico e a gente passa a esculpir com dados. Então, pode falar? Não pode. Enquanto o relevo de prensa ali, ele é limitado com molde metálico, igual a Carol falou, o relevo digital ele é ilimitado. Aqui a gente tem uma sincronia milimétrica, então o computador ele vai analisar a imagem digital de um mármore, de uma madeira, etc. Depois tem a depositação da matéria, então a impressora de relevo ela vai depositar uma camada de fluido sobre o desenho do veio. Normalmente, essa camada de fluido, ela é a base de óleo, então ela vai reagir com a próxima camada à base de água. E nós temos essa reação química ali, onde o fluido vai reagir com o esmalte ou com a massa e vai criar uma depressão ou uma saliência. E nós temos o nosso resultado lindo, que nasce dentro da impressora com o relevo digital. Por que foi criado o relevo digital, né? Claro, para trazer mais naturalidade para as peças, mas principalmente porque na PCR, a gente, para fazer um relevo de prensa, é um tapete específico, né? Tanto que a gente tem um tapete específico com relevo, que é o tapete do Dansk, vocês devem conhecer, é o relevo Dansk, o Dansk da Shop. Só que esse tapete com relevo, até o pessoal da fábrica, ele virou piada na fábrica, porque ele é um tapete que ele vive no tempo de garantia. Porque ele não atende a vida que o fornecedor, a vida útil que o fornecedor deu de garantia. Então, ele sempre é trocado antes de vencer o tempo de garantia, porque ele estraga com muita facilidade. A gente está falando ali de 400 toneladas por centímetro quadrado. Né? É uma força gigante. E um tapete metálico com algumas peças de silicone. Então, ele acaba estragando também e dá muita manutenção. Então, a gente opta por o quê? Trabalhar com um tapete metálico liso para fazer essas peças e trabalhar o relevo digital. Com isso, a gente tem a sincronia de desenho e de relevo nas peças, trazendo essa naturalidade muito maior também para os produtos. Tá? Sim, visualmente ali, contra a luz, vocês conseguem ver, mesmo por foto, aí eu sei que muda a definição de computador para computador, mas nós conseguimos ver até mesmo furinhos nas peças. Muito. A Paty gosta muito, a Paty Heck gosta muito do contraluz, a Érica nem sabia, né? Mas o contraluz ele vai aparecer todos os efeitos e os defeitos, como a gente já viu aqui das peças. Graças a Deus, como a Renata comentou, dos nossos produtos aparecem os efeitos, né? E da concorrência a gente aproveita para ver os defeitos. Brincadeiras à parte, com certeza. Brincadeiras. Mas ali, só complementando o que a Érica comentou sobre o relevo digital, né, a gente pode ter tanto a reentrância, né, que é feita com a tinta repelente, quanto o efeito... É o micro e o macro, né? É o alto relevo e o baixo relevo. O alto relevo, ele é feito... O alto relevo ele é feito com aplicação de colas e granilhas. Né? Então, a gente aplica da mesma forma que eu tenho mapa de relevos para fazer o baixo relevo, a gente tem um mapa de relevos para imprimir o alto relevo. Aí, o que a máquina vai fazer? Ela vai depositar uma cola com aquele mapa de relevos específico da peça, vai aplicar uma granilha específica em cima dessa peça e logo depois a peça passa por um aspirador, onde a granilha, onde não tinha cola, essa granilha é sugada para participar de outro processo também. Bom, acho que nosso exemplo aí está melhor que todos. Nós colocamos o Vé na Roma para vocês verem essa questão da impressão digital, onde nós temos ali veios orgânicos que eles correm e o cliente não vê nada carimbado ali. É uma dança, como a Carol costuma dizer. E nós conseguimos ver ali também os furinhos da peça com o relevo digital. O cliente consegue sentir essa rugosidade, então é uma coerência sensorial que nós conseguimos entregar com perfeição. Até complementando e aproveitando o gancho da Mari, que me acionou essa semana para uma venda de 300 metros do Venda Romana, depois quero saber se aconteceu essa venda.
né, que o cliente, ela queria saber se o produto 1,20 e 1,20 tinha o Super Touch, né, e na Roma tem, sim, e tal. Então, mas o meu cliente não quer com o Super Touch, ele quer a peça lisa, né, a gente tem um 90-90 sem a tecnologia. É apenas uma tecnologia empregada no desenho, né, na impressão digital, e não com a impressão mais relevo. E, às vezes, o que preocupa é a questão de limpabilidade, né? Mas, não é parte lá, mas fiquem tranquilos, a limpabilidade é super tranquila nesses produtos. A gente tem vídeos, tem o manual que mostra como limpar, bem tranquilo, não é algo de outro mundo. Tanto que nós estamos com relevo digital há 3 anos e temos pouquíssimas reclamações de limpabilidade sobre esses materiais. Sim, até porque tanto no alto relevo quanto no baixo relevo, onde formam esses furinhos, o material ali que vai ter para impermeabilizar as peças, ele vai entrar também. Então, ele não vai ficar aquele porinho aberto. Todos os poros do produto são fechados. Na hora da queima, né, do Isso. produto, ele acaba fechando e queimando também. Como ele não é um produto polido, ele não abre de volta, né? Ele é um produto que queimou, sinterizou, ele fica de uma forma que facilita a limpabilidade. Bom, aqui é só uma demonstração para vocês. Nós não temos esse produto no portfólio de vocês, mas queríamos mencionar as possibilidades com o relevo digital. E acredito que dê para vocês notarem que parece um tecido. Isso foi utilizado com o relevo digital. Então, a impressão mais o relevo digital, ele consegue dar essa textura. A impressão que nós temos é como se fosse um papel de parede, um Exato. tecidinho ali, um veludo, aquele veludo. O veludo cotelê. Isso, obrigada. E é engraçado que com o relevo digital a gente pode fazer tem N possibilidades, né? Geralmente, o que a gente faz? A gente vai acompanhando o veio do produto. E no Calx, eu não sei se vocês conseguem ver, né, a imagem, do celular, o computador até fica pequenininho. Sim. Quem esteve na feira viu esse produto na recepção do stand. Mas o que a gente fez? A brincadeira que a gente fez desse produto, a gente aplicou um relevo, né, um baixo relevo em linhas retas. Ele não segue o desenho do produto. Ele foi aplicado em linhas retas. Então, a gente fez como se fosse aquele veludo que tem altos e baixos. Então, ficou super bacana também esse material. E o relevo digital tem infinitas possibilidades aí para a gente trabalhar, né? Sim. Bom, agora nós vamos só adicionando, né? Impressão digital, relevo de prensa, mais o relevo digital. Sim, a gente tem isso também. A gente inventou isso esse ano, né? Sim, isso é engenharia de superfície, galera. Então, essa tríade aqui é o segredo por trás dos produtos mais sofisticados que nós estamos tendo, porque é uma revolução de tecnologia. E não é só uma tecnologia, são 3. Exato, também é um produto da Shop, né? É o Apalaches. Mas aqui o que a gente fez? Ele é um produto com o relevo do Dansk, já que a gente falou bastante do tapete do Dansk, né? Ele é um produto com o relevo do Dansk e a reprodução dele é a pedra-sabão. A inspiração desse produto é a pedra-sabão. Conhecida ali em Minas Gerais da Érica, da Renata, que está aqui, né? Muito conhecida lá essa pedra, e a gente faz essa reprodução, e nos veios dessa pedra, a gente trabalha com o baixo relevo. Então, tem um relevo de prensa no fundo, na imagem não dá para ver muito. Talvez a anterior, será que dá para ver melhor? Não. Essa pode voltar. Né? Então, a gente tem aquele relevo de pedra bem sutil, como se fosse uma pedra lapidada, assim, mas bem sutil, e nos veios a gente tem um relevo digital mostrando essa continuidade do veio, um relevo extremamente encaixado. Isso é bacana também de ver. Esse é um ponto, um argumento para vocês também. Tem outras empresas trabalhando com relevo digital, a concorrência está trabalhando, mas eles não trabalham com um relevo extremamente encaixado. Por quê? Tecnologia e expertise de fabricação. Então, a gente tem aqui, a gente sempre fala, a máquina todo mundo tem, mas o como fazer e o saber fazer é diferente. Né? As pessoas que fazem também são diferentes, são diferenciadas. Então, a gente tem, queira ou não, tem um know-how aqui para fazer diferente e a régua de qualidade é muito alta. Então, a gente acaba tendo essa visão diferenciada também. Então, para fazer o veio encaixado, são tecnologias implementadas na fábrica, porque eu tenho que saber
que eu tenho que aplicar o relevo 1 na peça como desenho 1. Eu não posso aplicar o relevo 2 na peça do desenho 1, que vai ficar desencontrado. Então, a gente tem que ter essa expertise. Para conseguir isso, a gente imprime um QR Code no verso da placa, que a máquina lê, identifica qual é a peça que está passando, para poder imprimir certinho. Não bastando isso, a gente ainda tem uma fotocélula em cima da impressão ali. Se a peça tiver um pouquinho torta na correia que passa na linha de produção, ele vai ajustar o desenho conforme essa peça estiver um pouquinho desajustada ali no tapete. Então, o nível de qualidade, gente, é lá em cima. Por isso que a gente tem tecnologias e argumentos gigantes para trabalhar na ponta, né? Para mostrar isso tudo para os clientes e agregar cada vez mais valor e qualidade aos nossos produtos. Sim, para finalizarmos aqui, a nossa tecnologia regenerativa, acredito que todo mundo saiba que nós trabalhamos aqui com um ciclo fechado de água dentro da fábrica, então é um reuso de quase 100% da nossa água, utilizada na produção desde o começo ao fim. Nós temos uma redução de pegada de carbono enorme, porque os fornos aqui são de última geração e eles otimizam o consumo de gás natural também. E nós temos uma logística reversa. Como que isso funciona? Todos os materiais que são considerados cactos, eles vão para reaproveitamento, voltam para a massa. Todos os materiais que são retificados, que tem aquelas bordinhas ali, são reaproveitados. Tudo isso é engenharia de materiais, que também é um tipo de tecnologia. E aí vocês perguntam para mim e para a Carol, por que vocês trouxeram todos esses tipos de tecnologia, até mesmo as tecnologias que nós não temos no portfólio? Ainda, para vocês se prepararem para quando falar, olha, nós temos esse daqui só de impressão digital, como é que funciona? Esse daqui nós temos 3 tipos de tecnologia aplicada no produto, esse aqui nós temos 2 tipos de tecnologia. Isso é muito importante. É conhecimento, né? É conhecimento para vocês estarem preparados ali. E é importante ressaltar que, novamente, tecnologia sobre tecnologia, que é o nosso diferencial, nós nunca estamos satisfeitos. E é sempre evoluir para criar o melhor, né, pessoal? Para a gente ter um melhor desempenho ali, um melhor produto e crescer cada vez mais. E agradecer vocês pelo tempinho. Exato, espero que tenham gostado. A gente está aqui à disposição, nós temos que mandar para eles os links dos vídeos e do manual digital. Depois o da live, depois que a gente finalizar aqui. Né? Então, usem esses argumentos de tecnologias, né? Mostrem para o cliente os diferenciais. Se for necessário, peguem uma lupinha para mostrar a definição do desenho, né? A lanterninha para mostrar o relevo digital. Né? Então, tudo isso agrega valor e agrega conhecimento. Você mostrar isso para o cliente, né? Vocês apresentarem essas tecnologias, essas diferenças de tecnologias, é super importante para o cliente dar o verdadeiro valor para o produto. E lembrando mais uma vez, né, pessoal, não é porque um produto não tem tecnologia de relevo digital que ele não tem tecnologia. Né? Cada produto ele é pensado e idealizado para ter um tipo de tecnologia diferenciada na ponta, de acordo com cada projeto de produto. Né? O exemplo do Tera. A tecnologia do Tera é impressão digital, né? A questão da resolução do desenho, dos veios, e do relevo de prensa. Né? Um relevo bem pensado, um relevo que funciona com todas essas faces. Né? Já o Arca já foi pensado de forma diferente. Então, não é porque a gente tem hoje o relevo digital que você colocando relevo digital em tudo. Não é assim que funciona. Né? A gente tem que saber... a gente tem que saber aonde colocar e como colocar, a dosagem correta. E acho que isso a Portobello tem muito bem. Né? O nosso time de design trabalha muito bem nesse sentido de saber a mão. Porque, às vezes, se você coloca um relevo digital em todos os veios de um produto, ele fica muito carregado. Né? Então, você tem que dosar ali na medida certa. E isso a gente ganha de lavada, de braçada, frente a concorrentes aí. Sim, só reafirmando também, vou te cortar, Carol. Não, imagina. Mês que vem, capacitação com o pessoal da assistência técnica, eles vão estar acompanhando aqui. Então, quem puder, já manda antes as perguntas que tiverem,
tiver alguma Porque dúvida muito específica, alguma assim, dúvida muito específica, porque vai ser uma capacitação. Nós já estamos preparando o chazinho, deixando tudo estocado aqui, porque vai demorar 2 horas de capacitação. umas 2 horas de capacitação e quase uma mesa ali de discussão. Mas isso vai ser muito bacana para vocês entenderem a limitação e tirar a dor de cabeça de vocês também, porque a gente está aqui para isso, né? Para qualquer dúvida, à disposição. Estamos com vocês. Quem puder, se puder escanear o QR Code e avaliar o treinamento, agradecemos Por também. favor, galera, eu estou no meu primeiro mês, estou sendo avaliada. Claro, pode enviar para mim e para a Érica, tá? Pode enviar para nós aqui, não tem problema nenhum. Pode ser por WhatsApp, por e-mail, tranquilo. Tá, gente, pessoal, uma ótima semana aí para vocês. Precisando estar. Tchau, gente. Obrigadão, tchau, tchau. Tchau, tchau. Érica, arrasou. Maravilhoso como sempre. Muito bom, Tchau, viu? tudo Bom bom. dia para todos. Obrigada, foi muito bom. Tchau, tchau, beijo. Tchau, beijo. Beijo, obrigado. Tchau, bom dia. Foi excelente.